Oiê, bem-vindo ao seu canal Aromaterapia TV e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de óleos essenciais, a introdução e a utilização dos óleos essenciais. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os meios de absorção dos óleos essenciais. Vamos lá. Então, os óleos essenciais, eles são absorvidos quando nós fazemos a massagem, né? Eles são absorvidos através da pele. A pele é o nosso maior órgão, né, de troca com o meio. Então, a gente consegue absorver muita coisa através da pele e também eliminar algum resquício de toxina também através da pele. A nossa troca gasosa é feita através da pele. Muitos medicamentos hoje já são feitos através daqueles adesivos para colar, né, na pele, então por causa disso, porque a pele é o nosso maior órgão de absorção, tá? Então aqui quando o óleo essencial ele entra através da pele, ele vai passar por toda essa camada aqui e vai atingir a nossa corrente sanguínea. Quando ele atingir a nossa corrente sanguínea, ele vai ser distribuído através do nosso sangue, dos órgãos, e também ele vai chegar na nossa mente, né? Então, ele vai chegar no cérebro, né? E vai promover todos os benefícios que a gente conhece. Cada via de absorção a gente tem uma indicação diferente. Então, quando eu vou fazer um uso através da pele? Bom, quando eu tiver tratando, por exemplo, o sistema linfático, eu quero fazer uma drenagem linfática e eu quero usar óleos essenciais para ajudar. Então, eu posso fazer o uso através da pele. Então, vou fazer uma massagem nessas veias, né, aquelas veinhas que ficam, esses vasinhos que causam dor. Então, aí eu quero tratar esses vasinhos especificamente. Então, através da pele é uma aplicação mais localizada, de acordo com aquilo que eu quero. Então, eu tenho alguns vasinhos na pele, na perna, então eu faço uma mistura de óleos essenciais e vou aplicar diretamente na pele. Ou então eu tô com uma dor lombar, por exemplo. Então eu tô com uma dor lombar, aí eu faço uma mistura de óleos essenciais e vou passar somente nessa região lombar, onde eu tô sentindo dor. Então, é uma aplicação local, uma queimadura de pele também é naquele local. Lembrando assim, queimadura a gente pode utilizar a lavanda pura, né, naquela queimadura. Um corte, eu vou fazer uma mistura de óleos essenciais, como laleuca, né, que é bactericida, fungicida. Posso fazer com orégano, posso fazer com alguns óleos com hortelã, e aí eu faço essa mistura, né? Quando tem algum corte, a gente utiliza a lavanda também, que é muito bom para cicatrizar, copaíba, e aí eu aplico direto naquele local. Então, é uma aplicação mais localizada, né? Então, quando eu faço utilização na pele localizada, eu posso utilizar uma concentração maior de óleo essencial. Quando eu vou fazer uma massagem, por exemplo, uma massagem relaxante apenas. Então, para quem é massoterapeuta, pode utilizar os óleos essenciais para potencializar e melhorar os resultados do seu cliente, do seu paciente. Então, eu quero fazer uma massagem relaxante. Então, a concentração de óleo essencial vai ser menor, porque eu vou ter mais áreas para colocar esse óleo essencial. Quando eu faço uma aplicação local, pode ser maior concentração. Não sei se ficou muito claro. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários do vídeo, que eu esclareço para vocês. Então, recapitulando aqui, se eu quero utilizar um óleo essencial no corpo inteiro, por exemplo, numa massagem de corpo inteiro, eu vou utilizar uma concentração pequena de óleo essencial. Uma diluição, ele vai ser mais diluído em óleo vegetal. Quando eu faço uma aplicação
localizada, aí eu posso utilizar uma concentração maior de óleo essencial. Por que que a gente utiliza um carreador, que é um óleo vegetal carreador, um creme? Porque o óleo essencial, como nós já falamos, é muito volátil, então ele evapora muito rápido. Então, quando eu faço a aplicação junto com um óleo vegetal, um creme, né, vegetal, eu vou deixar esse óleo essencial agindo na minha pele por mais tempo, né? Então, ele vai conseguir, a pele vai conseguir absorver aquele óleo essencial que eu coloquei, né, que eu fiz a aplicação de uma maneira melhor. E também, as nossas células, elas têm uma camada de gordura. E, apesar de ser chamado óleo essencial, ele não é oleoso. Então, quando eu faço a utilização com um óleo vegetal, ele penetra melhor no núcleo da célula. Então, ele vai agir lá no núcleo da célula quando eu faço a aplicação com um óleo vegetal ou com um creme vegetal. Então, eles têm um componente de gordura que vai fazer com que esse óleo essencial penetre no interior das células, melhorando assim a eficácia do óleo essencial, tá? Outra via de absorção, que é a que é mais utilizada, é através do olfato. Então, nosso olfato, ele vai trazer os óleos essenciais, quando nós inspiramos, ele vai passar aqui os óleos essenciais, ó, na cavidade do nariz aqui. Aqui nós temos os neurônios olfativos, tá? Dentro da cavidade nasal. E esses neurônios vão identificar os óleos essenciais. Eles vão passar também pelas células olfativas e vão atingir diretamente o sistema límbico. Então, vão atingir diretamente o cérebro de uma forma mais rápida. Então, quando eu quero utilizar os óleos essenciais de maneira a melhorar sono, ou a reduzir a ansiedade, melhorar uma síndrome do pânico, ou então melhorar a depressão, é através da inalação. Vai ser a melhor via de se administrar esse óleo essencial. Por quê? Porque eu quero atingir partes cerebrais, e quanto mais rápido, né, melhor. Quando eu faço através da pele, ele vai atingir também a parte mental, a parte emocional, mas ele vai demorar mais tempo e vai chegar a uma parte pequena lá no cérebro. Então, quando eu quero tratar algo mental, algo emocional, eu vou diretamente na parte, utilizar esse óleo essencial na forma olfativa. Então, eu vou inalar esse óleo essencial, né? E aí ele vai ter uma resposta muito mais rápida. Ele vai atingir, então, o sistema límbico aqui, uma parte das moléculas que eu inspirar do óleo essencial, ele vai para o cérebro, né, como nós vimos aqui, vai atingir toda essa parte, vai atingir os neurônios e tudo mais, mas uma parte também dessas moléculas vão para o pulmão, e quando eu inspiro, o oxigênio que eu inspirei vai para o pulmão. Dentro do pulmão, ele vai se juntar ali com aquele sangue que está no pulmão e vai ser levado ao coração, o coração vai bombear esse sangue para o resto do corpo. Então, quando eu faço a utilização do óleo essencial através do olfato, o corpo também vai absorver esse óleo essencial. Os órgãos também vão receber os benefícios desse óleo essencial que foi inalado, tá? Então, vai ter óleo essencial circulando também na minha corrente sanguínea, tá? Porque uma parte vai para o cérebro e a outra parte vai para o pulmão e de lá vai para o corpo através da corrente sanguínea, tá? As vias de absorção. Então, aqui, ó, ele vai entrar pelo nariz, os óleos essenciais, e vai passar através da cavidade nasal, atinge as células receptoras, vai emitir um sinal eletroquímico, porque o nosso cérebro trabalha através de sinais elétricos, né? Então, ele vai emitir um sinal eletroquímico, vai atingir o bulbo olfativo, sistema límbico, amígdala, hipocampo, córtex, hipotálamo, que são
glândulas que a gente tem, né, o hipotálamo, a amígdala, que a gente tem no cérebro, que comanda todo o nosso funcionamento do nosso corpo, das nossas emoções, tá? E ele vai atingir e interferir no nosso sistema endócrino e no nosso sistema nervoso. Então, através dessa, quando ele atinge aqui, né, o hipotálamo e tudo mais, ele vai atingir as glândulas, e as glândulas controlam, né, o funcionamento do nosso organismo. E aí ele vai ter os efeitos emocionais. E aqui, quando ele entra através da membrana da cavidade nasal, ele vai atingir as membranas mucosas e uma parte vai para a corrente sanguínea, causando os efeitos físicos, que foi o que eu falei. Uma parte que eu inalo vai para o cérebro, outra parte que eu inalo vai para o pulmão e vai atingir a corrente sanguínea e vai ter os efeitos físicos também. Então, tem algumas pessoas que sentem o corpo tremer quando tem alguma questão ligada à ansiedade, ao síndrome do pânico. Então, quando faz a inalação, ela vai atingir a corrente sanguínea e vai ter esses efeitos físicos. Então, ela vai ficar mais calma, vai parar de tremer, vai conseguir se comportar melhor com aquele óleo essencial agindo dentro do seu organismo. Então, ela vai se sentir mais calma, mais tranquila, e esse efeito vai ser físico, ela vai sentir fisicamente. Algumas pessoas sentem o estômago, né, aquele frio no estômago. Então, quando faz a inalação, se ela está sentindo essa questão no estômago, esse frio no estômago, né, quando a gente tem aqui, nossa, me deu um gelo aqui no estômago. Por quê? Passou por alguma situação que deu, que o corpo dela reagiu daquela maneira. Então, quando é algo emocional, algo relacionado a sentimento, também a via inalatória, ela vai atingir também a corrente sanguínea, que vai melhorar esses sintomas físicos que ela está sentindo, esses desconfortos por causa dessas emoções, tá? Então, aqui tem mais uma imagem para vocês verem, aqui, ó, o tálamo, o hipocampo, a amígdala, né, cerebral, o hipotálamo, o bulbo olfativo, o lobo frontal. Então, o lobo frontal também faz parte aqui, e todo o nosso cérebro vai se beneficiar do uso dos óleos essenciais. O hipocampo, né, ele trabalha a nossa memória recente, as emoções, a aprendizagem, recordações, né, aquela memória olfativa que a gente tem quando a gente sente o cheiro da grama molhada, ou quando a gente sente aquele cheiro daquele bolo que a nossa avó faz. Quando você gosta daquele bolo específico, quando você sente, você lembra automaticamente, né, dessas emoções. Então, as diferentes moléculas aromáticas causam tanto a liberação quanto o bloqueio de neurotransmissores. O hipotálamo, ele é responsável pela nossa secreção hormonal, por se conectar com a glândula hipófise, que é do nosso sistema endócrino. Então, ela controla os órgãos, a glândula pituitária, tireoide, as suprarrenais, que são super importantes também para a regulação do nosso estresse, atuando também no comportamento e no humor. A amígdala cortical é o equilíbrio, o controle da pressão arterial. Então, a nossa micção, a defecação, a alegria, dor, sofrimento, tranquilidade, medo. Então, todas essas questões físicas são controladas pela amígdala cortical aqui, tá? Então, por isso que os óleos essenciais, quando inalados, ele faz todo esse ajuste no nosso sistema cerebral, tá? Aqui, quando a gente faz a inalação dos óleos essenciais, tem uma parte aqui que eu falei que vai para regula suprarrenais. As suprarrenais, elas liberam no nosso corpo o cortisol. Então, quando a gente está muito estressado, está liberando muito cortisol, o nosso sistema simpático e parasimpático fica atrapalhado, né? Então, a gente só fica no sistema alerta, o nosso sistema de alerta fica muito ativo durante muito tempo. Então, aqui o sistema simpático,
que acontece quando a gente está com excesso de estresse, com excesso de cortisol, né? Quando as suprarrenais estão trabalhando ininterruptamente. O sistema simpático ele dilata a pupila, inibe o fluxo salivar, então você vai salivar menos, vai dilatar os brônquios, vai acelerar os batimentos cardíacos, vai estimular a conversão do glicogênio em glicose, vai inibir o peristaltismo e a secreção, então você vai prender o intestino. Então hoje muitas pessoas têm o intestino preso por excesso de estresse, porque o corpo está tão acostumado a ficar nesse mecanismo de estar alerta o tempo todo, que ele prende o intestino, estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina no corpo, inibe o peristaltismo, já falei, então inibe a contração da bexiga, tá? E o que acontece? Quando a gente, nos tempos das cavernas, né, os homens, né, saíam para caçar, então ele fazia aquela liberação daquele estresse, aquele hormônio do cortisol no corpo. Então ele ficava com a pupila dilatada para poder enxergar melhor. A respiração ficava mais ofegante, porque os batimentos cardíacos estavam mais acelerados. Então acontecia todo esse processo no corpo físico, né? Mas depois que ele caçava, ele voltava para a caverna e descansava. Quando ele descansava, o sistema parasimpático entrava em ação. Então, quando nós descansamos, o nosso sistema parasimpático ele tem que entrar em ação. Então, ele vai contrair a pupila, vai estimular o fluxo salivar e lacrimal, vai contrair os brônquios, vai retardar os batimentos cardíacos, então ele vai diminuir, né, vai estimular a liberação da bile, vai estimular o intestino a funcionar melhor e vai contrair a bexiga, tá? Então, hoje nós não temos mais isso. O corpo está tão acostumado a estar no estado de alerta que pessoas que vivem muito no estresse não têm mais isso regular. Então, não dorme direito, não consegue ir ao banheiro direito, não faz xixi direito, então começa a ter muita infecção urinária, tudo devido ao excesso do estresse e ao excesso de cortisol que é liberado no sangue, tá? Então, quando a gente usa um óleo essencial para acalmar, por exemplo, o de lavanda ou um ylang-ylang, ele vai ajudar aqui o sistema parasimpático a entrar em ação e o nosso corpo a relaxar, para que todas essas funções aqui do nosso corpo funcionem de maneira correta, tá bom? E aqui a gente vai entrar na química dos óleos essenciais na próxima aula. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários as suas dúvidas em relação ao que a gente falou sobre os meios de absorção dos óleos essenciais, né? Através da pele, através da inalação. A gente pode utilizar também os óleos essenciais através de compressas, por exemplo, está com dor em algum local, eu posso fazer uma compressa de óleo essencial, né, numa bacia, eu ponho lá uma água, mas eu vou diluir aquele óleo essencial num pouquinho de álcool, né, para diminuir a febre, por exemplo. Uma pessoa que está com febre, né, um adulto, tá? Somente em adultos, porque criança a gente não usa óleo essencial de hortelã, mas num adulto a gente pode utilizar um óleo essencial de hortelã. Então eu diluo um pouquinho no álcool de óleo essencial de hortelã, despejo ali numa bacia e posso utilizar numa compressa para ajudar a baixar a febre. Porque às vezes toma o medicamento, não faz efeito, não baixou a febre e não está no horário ainda de tomar a outra dose do remédio. Então a gente ajuda a controlar a febre com uma compressa, né, com óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo. Quando está com... outra via de absorção de óleos essenciais, para quem tem sinusite, rinite, pode fazer aquelas... uma sauninha ali, né? Coloca uma água quente, inala aquela água fervendo, espera, não inala ela muito fervendo não, espera um pouquinho, para não queimar as vias respiratórias, né? Mas
ferve a água, coloca numa bacia, num copo, né, um copo grande assim, numa tigela, e aí você vai inalar primeiro aquela fumacinha, aquele vapor da água, só a água, tá? Depois que você inalou ali uns 5 minutinhos somente desse vapor, você pode pingar um óleo essencial, uma gota de óleo essencial de eucalipto, uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, ela vai ajudar a abrir as vias respiratórias, tá? Então, você vai conseguir limpar todo esse sistema aqui que fica congestionado. Você vai notar que vai sair mais secreção, tá? Então, pode ser que você fale, nossa, mas piorou, não melhorou nada. Não, seu corpo, perdão, seu corpo vai fazer a liberação daquilo naturalmente, então vai liberar mais, né, aquele muco que está ali represado, aquele muco que está ali duro, endurecido, né, então é uma outra via de absorção de óleos essenciais. Vocês podem também colocar um difusor de ambientes. O difusor é aquele que vai sair aquela névoa, tá? Então, vocês podem utilizar para limpar o ambiente onde vocês estão, para melhorar o sono também, para quando vocês estiverem precisando se concentrar melhor. Tudo isso é inalação através da via olfativa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.